Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná. Neste sábado 20 de dezembro de 2025. Estamos aí praticamente dando adeus ao ano e hoje vamos falar aqui sobre a Unihic, a Universidade Corporativa Mário Petrelli, que foi lançada recentemente pelo Grupo RIC, né, e que é voltada aos colaboradores do Grupo RIC, não só aqui de Curitiba, mas de todo o estado. São muitas pessoas, é muita gente, né? E a RIC resolveu investir no desenvolvimento pessoal, no conhecimento dos seus colaboradores, criando a Universidade Corporativa Mário Petrelli, que leva o nome do nosso fundador, o Dr. Mário Petrelli. E para falar sobre a Unihic, como é que ela está se desenvolvendo, como é que que cursos, né, ela vai oferecer, enfim, dar todos os detalhes. Hoje eu estou recebendo aqui a Amanda Sanches Pires, que é analista de desenvolvimento humano organizacional do Grupo RIC. Bom dia, Amanda. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E também a Yara Pencal, que é pedagoga e é a consultora da Unihic. Bom dia, Yara. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Olha só, a Amanda, além de analista de desenvolvimento humano, é um nome mais elaborado assim para o velho RH, né, Amanda? Diretora, gerente, enfim, né? Para quem trabalha nessa área, né? Isso, é mais voltada para a área de treinamento, né? Então a gente está focado na parte de desenvolvimento, né? Mas é a parte de RH mesmo, mais antiga. Tá certo. E olha só, a Unihic foi lançada agora no dia 3 de dezembro, né? Aqui mesmo, num dos nossos estúdios, com transmissão para as demais unidades do Grupo RIC, né? Ali num dos nossos estúdios. Você, o Sandro Carvalho, né? Que é o gerente de RH aqui do Grupo RIC. A Yara também esteve lá. O próprio Leonardo Petrelli, né? Nosso presidente, que fez o lançamento. E outras pessoas também, a Ivete Azulini, nossa diretora de produção, conteúdo e convergência, né? Que é jornalista. Enfim, foi um momento aí especial do Grupo RIC. Há quanto tempo a Unihic vinha sendo preparada já, Amanda? Então, esse desejo, né, ele foi principalmente do nosso presidente, o Leonardo Petrelli, né, que teve essa vontade de desenvolver os funcionários, os colaboradores. E aí ele chamou o Sandro, que é o nosso gerente, né, para investir nesse objetivo, né? E aí, no ano passado, a gente começou, então, o Sandro me chamou, né, para ficar responsável ali por toda a criação do conteúdo, pelo desenvolvimento mesmo da plataforma. E a gente começou desde o ano passado já vendo fornecedor, vendo como seriam os cursos, qual seria a nossa abordagem, nossos objetivos, né? Então, é um trabalho árduo, assim, que a gente começou o lançamento em julho, primeiro para os gerentes, para iniciar essa cultura de aprendizagem dentro da empresa, e depois a gente lançou agora, dia 3 de dezembro, para todos os colaboradores, um total de 700 pessoas. São 700 colaboradores, né? Isso. Em todo o Paraná, né? Só para relembrar aqui para quem está nos ouvindo e nos acompanhando pelo YouTube, o Grupo RIC hoje, que é o maior grupo multiplataforma do Paraná, né, de mídia, está presente em quantas cidades e com quantos veículos são ao todo? A gente tem hoje no Grupo RIC Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e temos também no Paraguai, né? A gente tem múltiplos vínculos, né? Eu não sei, eu decoro todos, mas mais de 17 CNPJs. Então a gente tem rádio, TV, revista, que é a Top View, né? Sim. Temos o portal, Banda B, ric.com.br, então são muitos produtos. A Quintal Ventures, a Joy, né? Isso, que é podcast. Podcast. Isso, Então, estamos com bastante quando a gente fala em Grupo RIC conteúdo. hoje, a gente não está falando só em rádio e TV, né? Não, multiplataforma. E Estamos internet, falando né? de todo o meio de comunicação, né? Muito interessante. Todas as formas, né, de comunicação. E antes de passar aqui a palavra para a Yara também, mais uma pergunta. Como é que a Unihic foi recebida internamente?
As pessoas estão bem animadas. Eu recebi algumas falas de alguns colaboradores de que eles estão, né, felizes com a oportunidade, porque é uma oportunidade, né, de desenvolvimento que as pessoas estão recebendo, né, para se desenvolver tanto nas suas funções como pessoas, né? Então, estou recebendo bastante feedback positivo, pessoas que estão querendo mais cursos, mais conteúdo, né? Então, isso é uma coisa muito legal e ainda mais no início, né? Porque quando a gente fala de Unihic, a gente está falando de toda uma mudança de cultura, né? Uma cultura que é com os gestores, com os colaboradores, de eles começarem a se desenvolver, começarem a olhar para isso com mais carinho, né? De eu quero ser uma pessoa melhor, né? Então nessa fase que a gente está, então tá bem legal, assim, para o resultado que a gente estava esperando. E você, além de grande responsável aí, né, por toda, assim, digamos, a parte operacional mesmo da Unihic, ainda além de tudo, você ainda é a modelo, né? Hoje a gente circula pelo Grupo RIC aqui e dá de cara com você nos banners aí por toda a RIC, né? E deve estar, e acho que no interior também, né? Sim, a gente teve essa ideia justamente para as pessoas entenderem que quando precisa tirar alguma dúvida, quando precisa falar, é comigo que as pessoas têm que se direcionar, né? Então foi com essa ideia que a gente colocou ali essa divulgação com o meu rosto, né? As pessoas até brincam, né? Que é a garota Unihic, né? A garota Unihic, exatamente. Olha só, aliás, parabéns, né? Acho que foi uma boa escolha. Yara, você atua já na área de educação, né? Educação à distância, principalmente, não é? Exatamente. Há muitos anos já, Há não é? muitos anos, 15 anos. 15 anos. 15 anos. A gente acha que educação à distância começou agora, né? Mas já tem muitos anos. Em educação, quase 30, e educação à distância, 15 anos. Que é a chamada EAD, né? EAD, isso. Que também é uma área em que o Grupo RIC tem uma expertise muito boa, né? Exato, exato. O Grupo RIC já vem, né, de uma tradição aí com o seu Leonardo, né, em cursos à distância, já conhece bem, né? E esse desejo deles quererem colocar essa formação nesse momento social é muito importante também, né? Quando você fala nesse momento social, o que significa isso? A gente está passando por um momento de transição muito grande, né? Então, tem que entender como que está a sociedade, como que está o mercado. Transição de cultura, né? Exato, a transição de uma cultura. As pessoas que são mais antigas, elas estão acostumadas a estarem estabilizadas na forma de trabalhar. Com o advento da tecnologia, a gente vem mudando tudo isso, né? E com a chegada da IA, aí, né, a inteligência artificial aí muda mesmo, né, com toda certeza. Todos os paradigmas aí, né? Todos os paradigmas, a forma de trabalhar mesmo, né? Nós estamos entrando num momento em que toda a parte burocrática, toda a parte que pode ser programada, ela vai para os computadores, para a tecnologia, né? E aí a gente vai precisar muito mais do ser humano. Então, é importante que as instituições vejam isso, percebam as mudanças, né, para aumentar a produtividade. Né? Muita gente tem medo de que vai ficar sem trabalho, né? Vai me substituir, a tecnologia vai substituir. Na verdade, não é bem isso. Vai um pouco além, né? Então, esse olhar do seu Leonardo, esse olhar do Grupo RIC para essas mudanças, né, e para essa nova visão, ele é muito importante. Eu vi que lá no lançamento, no dia 3, né, da Unihic, você falou, o Sandro falou, Leonardo falou, e acho que a Amanda também, e outras pessoas falaram, mas uma fala sua me chamou a atenção, que é o que você falou agora aqui, né, que você falou que com todas essas mudanças, né, que a gente está vendo no dia a dia, né, nas comunicações, não só nas comunicações como profissão mesmo, mas até na comunicação interpessoal. Exato. E tudo mais. Você falou que o ser humano não vai ser excluído, né? Porque a inteligência artificial, ela não pensa, né? Exato. Ela executa, mas ela não pensa. Né? A gente está num processo de ainda amadurecimento da inteligência artificial, né? Ela tem planejamento. Ela é movida a algoritmos. Exato, né? Ela é programada, né? Somos nós que colocamos informações ali, vamos aumentando e vamos fazendo com que ela aprenda as situações, né? Então, isso é muito importante as pessoas entenderem. Elas têm um medo muito grande disso, mas na verdade existe sim uma linha de pessoas de pensamento que diz que a inteligência artificial ela vai se autogerir, né? Mas isso é para muito mais tempo. E as pesquisas estão muito ainda no começo, mas eu e a área, como especialista de tecnologia, eu acredito que o mais importante é a gente saber usar a ferramenta.
porque ela nasce com ideias muito boas, né? Ela nasce com a ideia de melhorar aquilo que a gente não tem potencial para fazer ainda, né? Um raciocínio mais rápido, uma lógica mais rápida. Mas ela depende totalmente da criatividade do ser humano, né? Dos entendimentos. Claro, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Mas saber utilizar, a gente pode ter, nas empresas principalmente, um aumento de produtividade muito grande. Né? E é isso a ideia principal de uma universidade corporativa. Você ver as suas carências, ver a mudança do mercado, né? Ver para onde você vai caminhar e adequar os seus colaboradores para tudo isso, né? Para não ter que demitir ninguém. Essa é a ideia, né? Hoje, a universidade corporativa, esse modelo que o Grupo RIC criou e está colocando em prática, já é uma realidade nas empresas? Sim. Sim, grandes empresas, né, de nome muito fortes, elas têm duas modalidades. Uma é a universidade corporativa mesmo focada nisso, e tem os institutos dessas empresas também, que elas focam muito na questão da educação. Então, um olhar voltado para a educação também, mas para a educação em geral, né? Não só a educação dos funcionários. E toda essa história de universidade corporativa, ela começa também um pouco, né, nos Estados Unidos, quando as empresas perceberam que elas precisavam adequar esses funcionários para aquilo que elas tinham de específico. Né? Então, hoje em dia... Estavam voltadas mais para a sua própria atividade. Exato, porque elas perceberam assim que é mais fácil e menos caro, digamos assim, né? Elas contratarem alguém que tenha as habilidades, soft skills que a gente fala, né? E se ela não tiver a parte técnica, ela vai e ela cria aquela parte técnica. Então, sai mais barato para uma empresa. Ela manter um funcionário, né? E um exemplo disso são as pessoas que trabalham com outras pessoas. Então, ter uma pessoa que às vezes, né, não consegue lidar com equipe, não consegue lidar com outras pessoas, com ideias, isso é mais difícil. Eu não consigo desenvolver isso num funcionário, né? Mas... Isso já é da pessoa, né? Já é da pessoa, ter ou né? não essa habilidade. Exato, isso é algo que vem das crianças, né? A gente desenvolve durante esse período de criança, né? E aí elas perceberam assim, bom, se eu tiver uma pessoa que tem empatia, que ela saiba liderar, que ela tenha aquela questão das equipes, mesmo trabalhar em equipe, é mais fácil eu desenvolver ela naquela parte técnica. Então, por exemplo, né, vou pegar o exemplo da Amanda. A Amanda, ela está indo para a área de treinamento agora, é psicóloga, está indo para a área de treinamento. Ok, mas será que a Amanda sabe cumprimentar? Será que a Amanda sabe lidar com as pessoas? Será que ela tem empatia? Será que ela tem essa visão? Então, as empresas, elas têm optado por pessoas que têm soft skills desenvolvidas, e aí essa parte técnica aí de conteúdo, né, que também é importante, elas vão trabalhando nas universidades corporativas. É uma ideia muito interessante, assim, que tem dado muito certo. E você tem feito esse papel de consultora para outras? Isso, a gente faz esse olhar, né? Hoje, a minha empresa tem 12 anos, né? E esse olhar personalizado. Então, a gente entra na empresa, a gente estuda a empresa, né? Então, nos primeiros momentos de conversa aqui com a RIC, foi conhecendo, né? Sabendo quais eram as demandas, o que eles estavam precisando, o que eles iam enxergar, quais são as metas de futuro. Né? O seu Leonardo tem metas para 5, 10, 15 anos, né? Então, vamos trabalhar em cima dessas metas para que a gente prepare esses colaboradores para ir até lá. E assim as outras empresas que a gente dá consultoria também. É até uma estratégia de sobrevivência das empresas, exato, né? Exato, é o largar na frente, né? É você entender o humano, e eu acho que isso que é o mais bonito, digamos assim, né, desse projeto, é entender o lado humano e também entender o lado de desenvolvimento. Então, eu preciso saber que aquelas pessoas ali talvez tenham que mudar de função. Então, vamos prepará-las, né? Vamos deixar elas adequadas para aquilo que a gente precisa. Né? A nossa meta é crescer, por exemplo, na área da rádio. Então, quantas pessoas estão preparadas para isso? Quantas pessoas a gente vai tirar da TV e ir para a rádio? Novos programas surgindo, né? Então, todo esse entendimento. Certo. Amanda, como é que tá a adesão dos colaboradores aqui do Grupo RIC à Uniric? A gente está tendo uma adesão bem boa, né? Como eu falei em relação aos feedbacks, né? Mas com os gestores a gente já teve um período maior para fazer esses cálculos, né? Em relação a dados mesmo, né?
E assim, a gente colocou de 100 gestores, acho que 99 acessaram e fizeram os cursos, e os colaboradores também, então Os gestores foram os primeiros foram os a primeiros. fazer. Com certeza, porque a gente pensa justamente nessa cultura, né? A gente está pensando que os gestores precisam mostrar para os colaboradores a importância de se desenvolver, a importância de fazer um conteúdo e treinar suas habilidades, né? Precisa dar o exemplo, né? Precisa dar o exemplo. Senão fala, pô, mas nem você fez o curso, né? Por que você quer que eu faça? Sim, né? então a gente veio com essa abordagem justamente para ter esse olhar, né, de desenvolvimento como um todo, né? O meu gestor está fazendo, então eu também vou fazer, porque o colaborador se inspira no gestor, Certo. né? E quais são os cursos que a Unihic oferece? E antes que você responda essa pergunta especificamente, a Unihic, os cursos são todos online, né? Isso, a gente tem, todos os cursos são online, mas a gente também tem, dentro da área de treinamento, a gente tem os cursos presenciais que a gente pode desenvolver, a gente pode direcionar a cursos também, né, se a pessoa precisar, porque a gente está pensando nessa amplitude, né, 360. E a gente tem de abordagens hoje um total de 10 cursos, né, a gente está inserindo um curso por mês de produção nossa, para que a gente possa, justamente como a Yara falou, né, focar no desenvolvimento dessas habilidades. Você podia dar um exemplo de específicas. alguns cursos? A gente tem o curso voltado de inteligência artificial, que é para começar com esse pensamento, despertar essa vontade de desenvolvimento de inteligência artificial. E também de desmistificar um pouco, E né? desmistificar. É um medo um pouquinho, né? Isso, porque a gente está trazendo primeiro esse início, né? Então, primeiro a gente precisa chegar nos colaboradores de uma forma que eles despertem o interesse, para depois a gente desenvolver habilidades mais específicas, que são mais avançadas, né? Porque se a gente começa já com conteúdos muito difíceis de pós-graduação, às vezes tem pessoas que são mais simples que não têm ainda, né, esse hábito de se desenvolver, né? Então, por isso que a gente está vindo com essa abordagem, né, e de desenvolvimento de cursos específicos, porque a gente precisa pensar também nas pessoas que já têm esse hábito de se desenvolver, né? Então, a gente criou várias estratégias, né? Então, por exemplo, com os gestores, a gente fez híbrido, né, online e presencial. Então, nós tivemos algumas falas que foram durante um período de tempo com eles presencial, explicando, né, falando sobre alguns temas. Por exemplo, um deles era feedback, né? Então, a gente falou sobre isso, a gente trouxe exemplos. Aí eles fizeram o curso na plataforma, né, no ambiente virtual. Depois a gente voltou para conversar novamente. E aí, como é que foi? Como é que é o olhar do feedback? Então, a gente está tentando, dentro de várias estratégias metodológicas diferentes, né, fazer com que essa cultura vá mudando aos poucos. Porque o mais difícil é mudar a cultura, né? Porque já está na raiz da gente. Nós aprendemos de maneira diferente, né? A gente que é um pouquinho mais antigo, né? Não é o caso da Amanda. Não é o caso da Amanda, mas, né, é o meu. Então, a gente já vem de uma raiz, né, de que o professor ensinava e a gente aprendia, decorava e prestava conta através das avaliações, né? Das provas. Das provas, né? Das Então, temidas provas. eu costumo dizer assim, vocês lembram dos exercícios de fixação que a gente fazia, né? Arme e fitue? Era para demonstrar que a gente gravou. Né? Hoje, a ideia de que os cursos eles realmente tenham que trazer uma aprendizagem, a gente pode fazer essa abordagem. Então, nós fizemos aqui em Curitiba e fizemos nas praças, né, com eles. Fomos até lá, conversamos, daí passamos o curso no ambiente virtual, voltamos, né, revisamos tudo aquilo, porque aí as pessoas vão criando essa cultura de se organizar, poder fazer um curso à distância, né, sem que o professor Muitas esteja vezes ali. o funcionário, né, aí eu falo de qualquer empresa, não é só aqui do Grupo RIC, não. Às vezes tem vontade, né, de fazer um curso fora, mas acaba não tendo tempo, Exato. seja pela própria empresa, porque ele tem uma função ali que não sobra muito tempo, ou por questões pessoais, porque está com um filho recém-nascido, ou porque se separou, porque recém-casou. Tem outras demandas também, Tem, né? Tem outras pessoais. demandas. Eu costumo também falar que a nossa geração, ela não vem com essa educação, por exemplo, para a organização de tempo.
né? Nós não tivemos isso no currículo, né? Então, é mais difícil. Então, quando você chega em casa, sempre tem uma desculpa de, ai, agora eu tô cansado, né? Então, ou eu mereço descansar. A pessoa né? fala, poxa, eu vou ter que fazer esse curso à noite ainda, É muito né? cansativo. Mesmo que seja online, né? Mesmo que seja, exige mais, né? Porque ela tem que ter uma organização e uma força de vontade dela, né? As pessoas criticam às vezes a educação à distância, mas a educação à distância ela pode ser muito mais eficiente que a presencial, desde que as pessoas estejam preparadas e organizadas. E quando se fala em educação à distância, a gente não precisa falar só de distância física, né? Não. O curso, o professor está a 1.000 quilômetros do aluno, pode ser na mesma cidade, né? Pode ser na mesma cidade e existem ferramentas de educação à distância que elas aproximam muito. Por exemplo, existem educação à distância que tem tutoria, né? Então que a pessoa acessa o professor num determinado horário, né? Ela pode ser assíncrona ou síncrona, né? Pode ter aulas ao vivo, onde a pessoa interage pelo chat. Então a Unihic está nascendo. Gostei dessa terminologia, né? Assíncrona ou síncrona. Síncrona, né? Exato. Que é de sincronicidade. Exatamente. Daí depende muito da organização da pessoa. Então, a gente está começando agora, a Unihic está nascendo, eu digo que ainda é um bebezinho, né? Mas a gente tem muitas ferramentas ainda para trabalhar com ela. Os cursos são gratuitos, Amanda? Eles são gratuitos para os colaboradores. E a gente veio, dentro dessa mudança de cultura, né? A gente veio num ano bem interessante, porque a gente fez o lançamento do nosso Código de Cultura, né? Que também foi um marco no período de agora para a RIC, né? Porque a gente trouxe o Código de Cultura mostrando os objetivos do presidente para daqui 5 anos, né? E como a gente vai alcançar esse Código de Cultura, essa mudança de cultura, através da Unihic, né? Que é, com esse olhar de desenvolvimento de pessoas, né? Então, a gente está vindo, assim, com um trabalho, assim, mensal de alimentar todo esse conteúdo para que a gente possa depois vir com outras maneiras de trazer esse desenvolvimento, né? Que a Unihic é só um começo de uma grande mudança que a gente está fazendo, assim, para alcançar os objetivos do presidente para a empresa. Entendi. Para uma empresa, né, a área de recursos humanos, ela é essencial, né? Essa Sem pergunta é dúvida. para vocês duas, né? Porque sem pessoas bem treinadas, pessoas uma equipe, né, que caminhe para o mesmo lado e tudo mais, né? Nenhuma empresa vai muito longe, né? A gente tem a parte técnica, que é importante, mas a gente tem toda uma parte socioemocional também, né? Comportamental, que a gente precisa abraçar, né? Hoje as pessoas, com essa questão da tecnologia, elas estão ficando cada vez mais isoladas, cada vez mais introspectivas, né? E a gente precisa trabalhar. Sem uma gestão de pessoas, né? Sem os recursos humanos nas empresas, a gente fica com mais dificuldade, né, de atender esses colaboradores, tanto que vem aí as novas leis, né, pensando em saúde mental, pensando, né, em várias questões humanas mesmo. Então, sem RH nas empresas, sem esse olhar humano também, né? Pelo menos porque eu acho que o RH vem mudando ao longo dos anos, né, Amanda? Antigamente, e não tão antigamente assim, o RH era apenas aquele departamento que pagava os funcionários. Registrava o funcionário quando ele entrava na empresa, pagava, né, na data certa, quando o funcionário pedia demissão, era demitido, fazia a rescisão, era praticamente só isso, né? Hoje em dia a gente até tem uma divisão no RH, né, que é o departamento pessoal, que cuida dessas partes mais Isso, o departamento pessoal, legislativas, né, e a gente vem com recursos humanos, que é justamente esse olhar para pessoas, né? Porque às vezes as pessoas elas confundem, né, recursos humanos com recrutamento e seleção. Mas a gente está falando de uma amplitude de desenvolvimento, né? Porque a gente tem o recrutamento e seleção, porque a gente só consegue ver as habilidades, entender o comportamento, como que é aquele perfil, quando a gente faz um recrutamento bem feito, né? Porque é tudo isso que a Yara falou, né, em relação a habilidades, a gente está valorizando soft skills, né? Que a gente precisa contratar uma pessoa que esteja, né, querendo se desenvolver, querendo aprender, querendo, né, evoluir. E aí depois a gente vem com a parte de DHO, que é a parte de treinamento, né, com a parte de estratégia, de headcount, que são todas as partes que a gente considera, assim, essencial dentro de uma empresa, né, que a gente vê essa questão da parte estratégica mesmo que o RH vem, né, com esse olhar para pessoas, para a empresa, essa conciliação, né, que a gente precisa de resultados, mas a gente também precisa de
pessoas que estejam aptas e felizes, né, desempenhando essas funções. Quem são os professores da Unihic? Hoje a gente tem, os professores somos nós, né? A Yara é a nossa consultora, ela está desenvolvendo todo o material pedagógico e a gente está desenvolvendo conteúdo baseado ali na linha de pensamento que ela está nos proporcionando. Na como verdade, consultora. a ideia é que os professores sejam os próprios gestores, né? Então, a gente trabalhou com os gestores no primeiro momento, claro, para mudar essa cultura, para eles aderirem ao programa também, né? Enfim, tudo isso. Mas agora a gente está entrando numa segunda etapa. Então, qual é essa segunda etapa? Pegar o know-how dessas pessoas, né? O conhecimento, toda a experiência que elas têm e transformar tudo isso em curso. Para ficar mesmo tudo documentado, os processos todos, né? Então a gente vai trabalhar com professores externos, né? Mas também a gente teve já um treinamento, inclusive na área de jornalismo, com uma consultora externa também. Mas a ideia, como é a nossa empresa, ninguém melhor, né, para falar sobre isso do que as pessoas que estão aqui. Então, estamos cada vez mais trabalhando com os gestores para que eles possam, né, se tornar nem professores, mas mentores mesmo dessas pessoas que trabalham com eles, né? Amanda, se um aluno, né, da Unihic estiver, não sei qual é a duração média dos cursos, mas no decorrer do curso ele for desligado da empresa, ele pode continuar fazendo? No momento, com a política da empresa, não. A gente disponibiliza apenas para os colaboradores. Tá. Mas a gente tem um pensamento de mais para frente, futuramente, a gente fazer uma universidade que mais pessoas tenham acesso, mas isso ainda está no papel. A gente ainda tem que desenvolver. Mais abrangente, isso, né? Porque a gente tem a ideia de trazer professores externos para utilizarem, né, o nosso conteúdo e a gente conseguir também trazer esses conteúdos bem interessantes para que as pessoas também tenham mais vontade de se desenvolver. Os cursos já começaram ou vão começar ainda? Já começaram, eles começaram... Já tem gente fazendo? Já tem gente fazendo. Desde julho que a gente lançou para os gestores, a gente mas eu digo fora os gestores, os colaboradores mais... Já tem acesso também. Desde o dia 3 de dezembro, que a gente fez o lançamento, né, na quarta-feira, a gente já disponibilizou para todos os colaboradores os cursos. E a gente vai ter mais 3 lançamentos até janeiro. Ah, é? Isso. Até janeiro, quer dizer, vocês vão passar praticamente Natal e Ano Novo aí fazendo... Sim, até semana que vem eu já vou lançar eles na nossa plataforma para que eles tenham acesso. Certo. E o Sandro tem, né, que é a pessoa que pensa junto com a gente toda a estrutura da Unihic também tem planos para o ano que vem. A ideia é a gente lançar pelo menos 2 cursos a cada bimestre, mas cada bimestre, para que a gente vá aumentando o portfólio. Né? Hoje a gente conta com algumas parcerias de curso, mas a ideia é cada vez mais ter cursos específicos para a própria empresa. Então, por exemplo, esse curso de IA que a gente fez agora, ele olhou para os setores da empresa, né? Então, como que funciona a IA no jornalismo, como funciona na produção, como funciona no RH, como funciona no financeiro, né? Mas com exemplos da nossa área, né? Da parte da área da comunicação, da parte da rádio, da parte da TV, né? Para que as pessoas possam receber aquele conteúdo e já aplicar. Né? Ou se ver que ali existe uma possibilidade. Né? E algo que a gente tem trabalhado muito com essas pessoas é a ideia do lifelong learning, né? Que é a educação para o resto da vida, a educação continuada. Então, nada melhor do que você ter conteúdo. Temos que estar sempre aprendendo, né? Alguma coisa, né? Hoje é só a formação, a graduação básica aí não é suficiente. Porque está tudo desenvolvendo muito rápido, né? A gente fala isso. Se pegar o exemplo aqui da própria Unihic, né? Do próprio Grupo RIC, a gente tem as câmeras. Dali a pouco sai uma câmera diferente, né? Com mais funções, com mais possibilidades, né? Diferentes. A pessoa tem que aprender sobre aquilo, mas ela também tem que aprender a lidar, a trabalhar em equipe. Então, essa questão da tecnologia faz com que a gente tenha cada vez mais que aprender a aprender. Né? Então, aprender a aprender é algo que... E não ter medo de aprender a aprender, né? Não. Não só de aprender a aprender, mas ou só de aprender também. Né? E tem uma coisa muito legal que é aproveitar a experiência, né? Quando você já tem uma experiência, você olha para aquele conteúdo, você olha para aquilo, né, para aquele tema, você diz, poxa, mas
tá vindo novidade, mas também tem a minha experiência que se eu colocar aqui, né, nesse conteúdo, vai melhorar ainda mais. Eu sou suspeita, né, que sou apaixonada pela educação. Eu percebi, né? Não só agora, mas principalmente lá no Sim, lançamento, sim. né, no dia 3 de dezembro. Amanda, bom, então o curso já está ocorrendo, né? Os cursos, né, já Sim, estão disponíveis. acontecendo e estão disponíveis, né? Para, né, é bom que se deixe claro, os colaboradores do Grupo RIC, né? Isso. Uhum. São mais ou menos aí 700 pessoas, você falou, Isso, né? exato. Onde a maioria desses colaboradores fica em Curitiba? Qual é a A gente tem, porcentagem aí de a gente tem a maioria dos colaboradores em Curitiba. Curitiba? Mais ou menos 450 funcionários. Que trabalham aqui na sede do Pilarzinho, que é a única Isso, sede do grupo. exato. Né? A gente é presencial, 100%, né? Então, sim, trabalham presencial. E temos cerca de 80 pessoas aí em cada cidade de interior, né? Nessas outras aí que você citou, Maringá, Isso. Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Ponta Foz. Grossa a gente tem menos, mas 20 pessoas, mas em Londrina, Maringá e Cascavel temos 80 pessoas, mais ou menos. E Foz também, né? Isso. Temos a Jovem Pan, né? Foz, né? Isso, temos. Certo. Bom, eu acho que a gente falou aqui, se não tudo, né? Pelo menos assim, deu uma boa... conseguimos ter uma boa ideia do que é a Uniric, né? Que, aliás, é um bom nome, né? Uniric, né? Sim. Parece até uma universidade mesmo aí, dessas Exato. formais aí, né? Exatamente. Que tem no mercado. Hoje, andando aqui pelo Grupo RIC, você dá de cara ou com a Amanda ou com uma placa lá, Uniric, né? Que está em todos os lugares, né? Sim. Que é justamente para chamar a atenção dos né? Nossa, né? No caso aqui dos colaboradores. Tá certo, olha, quero agradecer muito aqui, já chegamos ao final aqui do Grandes por Bessa de hoje, deste sábado, 20 de dezembro. Quero agradecer aqui a presença da Yara. É Pencal, né? Pencal, não Pencal. Pencal. Que origem que é seu sobrenome? Tem polonês, ucraniano, uma mistura danada. Pela sua fisionomia dá para ver que é dessa... E a Amanda também, né? Que também apesar do nome aqui, Sanches Pires. Sanches é espanhol, né? Sanches é espanhol. Espanhol. Mas olha, parabéns aí pela iniciativa do Grupo RIC, né? Ao nosso presidente Leonardo Petrelli. Ele vai ser professor também ou não? A gente tem plano. Ou professor emérito aí, pelo menos, Com né? certeza. Porque ele tem bastante conhecimento, né? Muito conhecimento. Principalmente na área de comunicação, Sim, né? Exatamente. Porque ele não é só o presidente, o dono da empresa e tal. Ele tem formação em cinema, né? Nos Estados Unidos, já trabalhou na Rede Globo. Exato. Começou... Já né? criou cursos de educação à distância. Criou cursos, né? Como é que chama a empresa do grupo? DTCom. A DTCom, né? Enfim, o Leonardo Petrelli começou a trabalhar com 23 anos de idade, né? E isso já faz algumas décadas, eu não vou falar a idade dele aqui, senão depois eu tenho que passar no RH. Mas, enfim, ele tem uma vasta experiência, foi produtor de novelas, de minisséries, né? Ele não foi ator, mas ele foi produtor, atuou com direção, com produção, né? Criou depois o Grupo RIC junto com o pai dele, né? O Dr. Mário, ou seja, ele tem bastante experiência, né, Amanda? Sim, com certeza. Muito conhecimento que a gente pode abordar e trazer na Uniric. Exatamente. E é uma pessoa preocupada. A gente vê que ele é uma pessoa preocupada com essa questão, né, de trazer todo esse, né, abrir essas novas portas aí para os colaboradores. O mérito é todo dele, né? Porque foi a ideia dele que fez com que tudo isso acontecesse, com certeza. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês duas aqui, né? Amanda só andou alguns passos, né? Veio lá do RH para vir até o estúdio. Você já veio... Já vim um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe. Enorme. Obrigada. Tá certo. Obrigado. Feliz Natal para vocês duas, né? E Ano Novo também, 2026, aí que seja um ano bastante movimentado aí, principalmente para Uniric. Com certeza. Muitos cursos para a gente desenvolver. Beleza. O Grandes por Bessa desse sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Um ótimo final de semana a todos. Vem aí na sequência meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto.
Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.